Você já sentiu, ao entrar na casa de outra pessoa, uma sensação imediata de aconchego, conforto e uma limpeza sem esforço? Existem lares que sempre parecem organizados, frescos e incrivelmente acolhedores, sem dar a impressão de que seus moradores dedicam horas incontáveis à limpeza e arrumação diárias. No entanto, a verdade é que pessoas mais velhas, cujas casas estão sempre impecáveis, não dependem de faxinas exaustivas. Em vez disso, elas seguem uma série de hábitos diários simples que permitem manter a ordem impecável sem esforço excessivo. Nesta narrativa, exploraremos 6 ações-chave que idosos com casas sempre impecáveis realizam diariamente. Não são rituais complexos, mas hábitos pequenos e intencionais que trazem enormes benefícios. O melhor, ao integrar esses princípios à sua rotina, manter sua casa limpa e aconchegante parecerá quase sem esforço, tornando-se natural. Um dos hábitos mais elementares e eficazes para manter a casa em ordem não está em lavar o chão ou tirar o pó meticulosamente, mas em realizar muitas pequenas, porém significativas, ações ao longo do dia. Idosos com casas sempre limpas seguem rigorosamente uma regra simples, mas poderosa: nunca sair de um cômodo sem levar algo que precise ser movido. Imagine a situação típica. Você está confortavelmente na sala, desfrutando de uma xícara de chá e lendo uma revista. Ao terminar, em vez de deixar a xícara na mesinha lateral ou a revista no sofá, você automaticamente as leva consigo ao sair. Talvez seu caminho seja para a cozinha, e a xícara vai direto para a pia. Ou você vai para o quarto, e a revista retorna ao seu devido lugar. Isso pode parecer incrivelmente simples, e de fato é. No entanto, esse hábito, aparentemente insignificante, previne eficazmente o acúmulo de bagunça, não dando a ela a chance de dominar o espaço. Ele mantém as coisas em constante movimento, garantindo que os itens retornem naturalmente aos seus lugares sem esforço excessivo. Tomemos, por exemplo, Alice, uma senhora de 72 anos cuja casa está sempre impecável. Se você perguntar como ela consegue manter tudo tão arrumado, ela sorrirá e dirá: "Ah, eu só arrumo as coisas à medida que as uso." E isso reflete exatamente sua abordagem. Ela não espera o fim do dia para lidar com pilhas de itens espalhados. Ela simplesmente resolve pequenas bagunças no momento em que surgem. Esse hábito é valioso para idosos, pois reduz a necessidade de limpezas longas e exaustivas. Em vez de dedicar horas à arrumação, bastam alguns segundos aqui e ali. Isso contribui para uma sensação de leveza e controle sobre o espaço, fazendo com que a casa pareça sempre bem cuidada, sem a impressão de trabalho constante. Idosos com casas sempre impecáveis sabem que realizar pequenas tarefas a tempo evita problemas muito maiores no futuro. Um dos hábitos mais simples e eficazes que eles seguem é a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva 2 minutos ou menos para ser concluída, eles a fazem imediatamente, sem adiar. Imagine a situação típica. Você volta para casa depois de um longo dia e, em vez de pendurar o casaco no cabide, joga-o descuidadamente sobre a cadeira. Parece inofensivo, não é? Mas então os sapatos ficam na porta, a correspondência não aberta se acumula na mesa, e alguns pratos começam a se empilhar na pia. Antes que você perceba, a bagunça cresce rapidamente, e a limpeza se torna uma rotina cansativa e onerosa. No entanto, é isso que os idosos com casas impecáveis fazem de diferente. Eles lidam com pequenas tarefas no momento em que surgem. Pendurar o casaco leva apenas 10 segundos, jogar fora a correspondência desnecessária no lixo reciclável, mal 1 minuto, limpar a pia do banheiro depois de escovar os dentes, menos de 2 minutos. Esses pequenos momentos de ação evitam eficazmente o acúmulo de bagunça, mantendo a casa em constante estado de ordem sem a necessidade de gastar horas de esforço depois. Tomemos, por exemplo, Frank, um senhor de 75 anos que nunca acumula bagunça. Quando perguntado como ele consegue manter sua casa tão limpa sem esforço, ele simplesmente encolhe os ombros e diz: "Eu só não deixo as coisas se acumularem." Se um prato precisa ser lavado, ele o enxágua imediatamente. Se ele nota poeira em uma superfície, ele a limpa na hora. Graças a esse hábito, ele nunca precisa dedicar horas a uma faxina geral. Isso simplesmente acontece naturalmente, como parte de sua vida diária. A beleza da regra dos 2 minutos reside em aliviar uma carga mental significativa de tarefas inacabadas. Em vez de permitir que pequenas bagunças fiquem no fundo da sua mente, elas são resolvidas imediatamente, liberando-a. Esse hábito não só mantém a casa impecavelmente limpa, mas também cria uma profunda sensação de controle, calma e ordem na vida diária. Idosos com casas impecavelmente limpas não acordam em meio ao caos e à desordem. Em vez disso, eles mantêm um hábito simples, mas extremamente eficaz, que impacta significativamente a aparência e a sensação de seu lar.
eles fazem uma arrumação rápida antes de ir para a cama. Pense em como suas manhãs se tornam mais agradáveis e produtivas quando você acorda em uma cozinha limpa, uma sala de estar livre de bagunça e um espaço aconchegante, pronto para recebê-lo no início de um novo dia. Agora, imagine como é exaustivo e desmotivador acordar com a pia cheia de louça suja, papéis espalhados e a bagunça de ontem esperando por você. Uma dessas manhãs o enche de calma, energia e expectativa, enquanto a outra faz sentir-se sobrecarregado e cansado antes mesmo de o dia realmente começar. Idosos com casas constantemente arrumadas consideram vital dedicar apenas alguns minutos todas as noites para organizar seu espaço pessoal. Não se trata de fazer uma faxina geral, mas de realizar tarefas pequenas, porém intencionais, que estabelecem uma base sólida para um amanhã melhor. Eles podem limpar rapidamente as bancadas da cozinha, arrumar as almofadas do sofá, guardar quaisquer itens fora do lugar ou garantir que a pia esteja completamente vazia. Essas pequenas ações levam apenas 5 a 10 minutos, mas têm um impacto colossal na sensação da casa na manhã seguinte. Tomemos, por exemplo, Linda, uma senhora de 68 anos que acredita fervorosamente nesse ritual noturno e jura por sua eficácia. Antes de ir para a cama, ela faz uma rápida ronda pela casa, arrumando as coisas à medida que avança. Ela ajeita as almofadas, garante que não haja nada na cozinha e rapidamente inspeciona o espaço, colocando os itens de volta em seus lugares. Quando ela acorda na manhã seguinte, tudo já está em seu devido lugar, proporcionando-lhe uma sensação de paz, controle e prontidão para o novo dia antes mesmo de ele começar. A chave aqui não é alcançar a perfeição absoluta, mas preparar-se para o sucesso e criar um ambiente favorável. Uma arrumação rápida antes de dormir significa que você acorda com uma sensação de leveza, sem a bagunça esperando por você logo pela manhã. É um hábito que se transforma em um presente inestimável que você se dá todos os dias, garantindo um começo tranquilo e produtivo. Idosos com casas impecavelmente limpas entendem que nem todo canto de seu lar precisa estar sempre imaculado. Os espaços mais usados, porém, devem estar sempre limpos, arrumados e acolhedores. Eles concentram sua energia na ordem das áreas-chave, fazendo a casa parecer mais tranquila e bem cuidada, sem exigir limpeza exaustiva de cada centímetro. Pense nisto. Quando você entra na casa de alguém pela primeira vez, o que você nota primeiro? Geralmente, não é o conteúdo do armário ou o estado do quarto de hóspedes raramente usado. São as bancadas da cozinha, a sala de estar principal e os corredores por onde você se move. São essas áreas que definem o tom geral da casa. Portanto, quando estão limpas e arrumadas, toda a casa parece limpa e bem cuidada, mesmo que haja uma pequena bagunça discreta em outro lugar. É por isso que idosos que mantêm a casa em ordem não se preocupam em alcançar a perfeição em cada canto. Em vez disso, eles se concentram apenas em algumas áreas prioritárias, mantendo-as constantemente limpas e organizadas. Isso frequentemente inclui as bancadas da cozinha, pois uma cozinha limpa facilita muito o preparo das refeições e evita o acúmulo de bagunça. O hall de entrada, porque entrar em um espaço arrumado cria imediatamente uma atmosfera calma e tranquila. E, claro, a sala de estar, pois é onde eles relaxam e passam tempo com entes queridos. Tomemos, por exemplo, Bárbara, uma senhora de 74 anos cuja casa nunca parece suja ou desarrumada. Ela ri quando as pessoas perguntam como ela consegue manter tudo tão impecável, porque, segundo ela não faz isso no sentido tradicional. Ela simplesmente mantém sob controle os espaços que usa com mais frequência. Todas as manhãs, ela se certifica de que suas bancadas da cozinha estejam limpas, as superfícies da sala arrumadas e que nada obstrua as áreas principais. Ela não gasta tempo organizando cada gaveta ou limpando cada canto. Apenas garante que as áreas-chave pareçam impecáveis, o que faz enorme diferença na percepção geral de limpeza e ordem. Esse hábito funciona porque cria uma sensação instantânea de ordem e cuidado, mesmo que em outro cômodo a cama não esteja feita ou a roupa suja esteja esperando. Manter a limpeza em áreas de alto tráfego significa que a casa sempre parece arrumada e acolhedora. É uma mudança de foco simples, mas eficaz, que torna a limpeza gerenciável, reduz o nível geral de estresse e contribui para uma atmosfera doméstica harmoniosa. Idosos que mantêm suas casas impecavelmente organizadas não dependem de maratonas exaustivas de faxina geral a cada fim de semana. Sua filosofia reside na manutenção consistente e diária da limpeza, que evita o acúmulo de bagunça e sujeira. Eles entendem que é muito mais fácil e menos cansativo dedicar alguns minutos todos os dias a pequenas tarefas do que gastar um dia inteiro em uma limpeza massiva, quando a bagunça já saiu do controle. Esse hábito é a pedra angular de todos os anteriores. Em vez de esperar que a casa se transforme em caos, exigindo esforços heróicos para restaurar a ordem, eles fazem pequenos ajustes constantemente.
Isso pode ser uma limpeza rápida de superfícies após o uso, dobrar a roupa imediatamente ou devolver itens aos seus lugares. Essa abordagem permite que eles desfrutem sempre de uma casa limpa e arrumada, sem a sensação de estar em constante batalha contra a bagunça. Eles não veem a limpeza como um evento grandioso, mas sim como uma parte integrante de sua vida diária, integrada à sua rotina. Como resultado, suas casas sempre parecem frescas e bem cuidadas, criando uma atmosfera de calma e conforto. Essa atmosfera é alcançada não através de trabalho exaustivo, mas por uma abordagem sábia e consistente para manter a ordem. Eles priorizam a manutenção diária, um conjunto de hábitos pequenos, mas eficazes, que impedem que a casa se torne excessivamente suja ou opressora. Essa abordagem torna o processo de limpeza leve e os ajuda a evitar o estresse de pilhas de bagunça ou acúmulo de poeira. Um componente importante da manutenção diária é limpar regularmente, em vez de esperar uma grande bagunça. Ações simples, como limpar superfícies após cada refeição, dobrar a roupa imediatamente após a secagem e varrer o chão diariamente, podem ter impacto significativo na limpeza e arrumação geral da casa ao longo do tempo. Idosos, como Jane, de 68 anos, que dominam a arte da manutenção diária, sabem perfeitamente que manter a limpeza não exige horas de trabalho exaustivo. Todas as noites, ela dedica apenas 15 minutos para arrumar a cozinha e a sala de estar. Ela guarda a louça, ajeita as almofadas do sofá e varre rapidamente o chão. Esses pequenos, mas consistentes, esforços se acumulam e evitam eficazmente a formação de grandes bagunças, de modo que ela não precisa gastar fins de semana inteiros em uma faxina geral. É essa manutenção diária e sistemática que permite que a casa permaneça constantemente limpa e bem cuidada, sem a necessidade de grandes faxinas. Ao dedicar apenas um pouco de tempo todos os dias para cuidar de seu espaço, os idosos podem desfrutar de uma casa que está sempre em ótimo estado, criando uma atmosfera de conforto e aconchego. Esse hábito os ajuda a se sentirem no controle de seu ambiente, nunca se sentindo sobrecarregados ou oprimidos pelas tarefas de limpeza. Uma casa limpa não é apenas o resultado de esforços individuais, é uma responsabilidade compartilhada por toda a família para manter a ordem e a limpeza. Idosos com casas limpas frequentemente não assumem todo o trabalho de limpeza sozinhos. Em vez disso, eles inteligentemente envolvem toda a família ou aqueles com quem vivem, para que cada um contribua com sua parte na manutenção da ordem. Pense nisso. Uma casa limpa não é apenas responsabilidade de uma pessoa, é um esforço coletivo que exige a participação de todos. Seja o cônjuge, os filhos ou até mesmo um amigo próximo que visita com frequência, envolver outras pessoas ajuda a aliviar significativamente a carga geral. Por exemplo, quando cada membro da família contribui com pequenas tarefas diárias, a casa permanece mais limpa com muito menos esforço individual. A família pode estabelecer regras simples, mas eficazes, onde cada um limpa sua própria bagunça, seja colocando a louça na máquina de lavar, dobrando suas próprias roupas ou guardando itens pessoais no final do dia. Tomemos, por exemplo, George, um senhor de 75 anos que vive com sua esposa e filhos adultos. Todas as noites, eles têm um pequeno ritual de limpeza, onde cada um dedica cerca de 10 minutos para guardar coisas, limpar superfícies e garantir que as áreas de convivência estejam organizadas e arrumadas. É uma rotina familiar que não só mantém a casa impecavelmente limpa, mas também a torna mais unida e agradável para todos, fortalecendo os laços familiares. Quando todos contribuem para a manutenção da limpeza, não se trata de delegar responsabilidades no sentido estrito, mas de criar um ambiente onde cada um se sente dono de sua casa e orgulhoso dela, sentindo sua participação. Esse hábito de responsabilidade compartilhada torna a limpeza menos onerosa e mais parecida com uma forma de manter um lar pacífico, harmonioso e feliz juntos. Não há fórmula secreta ou elixir mágico para manter uma casa impecavelmente limpa. Existem apenas alguns hábitos simples, mas extremamente eficazes, que, quando aplicados diária e consistentemente, fazem uma enorme diferença. Ao seguir esses hábitos pequenos, mas poderosos, os idosos podem desfrutar de um lar limpo, tranquilo e acolhedor, sem gastar horas em limpezas exaustivas. Seja o hábito de guardar as coisas em seu lugar imediatamente após o uso, realizar tarefas rápidas que levam apenas alguns minutos, arrumar tudo todas as noites antes de dormir ou envolver todos os moradores. São esses hábitos que tornam os esforços de manutenção da limpeza imperceptíveis e naturais. Essas rotinas pequenas, mas consistentes, não só previnem eficazmente o acúmulo de bagunça e sujeira, mas também proporcionam uma profunda sensação de paz, controle e harmonia na vida diária. Manter a casa em ordem não é buscar a perfeição ou esterilidade, mas criar um espaço onde você possa se sentir relaxado, confortável e satisfeito, cercado por coisas que lhe trazem alegria e tranquilidade.